Dólar ano semanal. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais um comentário semanal ao Dólar Yen. Isto numa semana onde vamos ter Banco do Japão e importantíssimos dados nos Estados Unidos da América, importantíssimos dados económicos, que poderão ter aqui assim algum impacto relevante no nosso dólar yen. Mas bom, vamos começar então com o Banco do Japão. O Banco do Japão vai reunir de quarta para quinta-feira e supostamente deverá manter aqui assim os 0,5%, ou seja, o atual nível de taxas de juros. Pelo menos tudo indica, os mercados estão a contar com isso, tudo indica exatamente nesse mesmo sentido. O Kazuo Ueda, o governador do Banco do Japão, deverá inclusive dar provavelmente algumas orientações futuras para subidas de taxa de juro em breve para as próximas reuniões, mas para já nesta reunião, até muito devido à espera do que vai suceder, o que continua a suceder com as tarifas nos Estados Unidos, na probabilidade de manter as taxas nos 0,5% é bastante grande e aliás toda a gente conta exatamente com isso. Portanto, não é por aqui que vamos ter algum impacto, mas sim, obviamente, pela tal orientação futura que eu falava relativamente a Kazuo Ueda. Se ele for bastante perentório na subida da taxa de juros na próxima reunião, na reunião seguinte, provavelmente aqui vamos ter então a probabilidade de vermos o yen em ganhos, ou seja, o dólar yen em queda. Mas eu creio que mais do que isto esta semana, há outras forças que vão aqui contar durante esta semana, principalmente por parte dos Estados Unidos. Temos variedíssimos dados. Vamos começar já pelos da manhã. Vamos ter o ADP, os dados privados do emprego, onde é esperado os 114 mil novos postos de trabalho criados durante o mês de abril, face a 155 no mês anterior. Este dado não deverá ter uma grande importância, a não ser que haja aqui assim uma grande discrepância do que o mercado estima para o que poderá sair. De outra forma, como ultimamente o ADP não tem sido um grande precursor do que acontece depois mais tarde na sexta-feira nos non-farm payrolls, eu creio que o mercado não vai estar muito a preocupar-se muito com este número. Creio que não se preocupa muito com este número do ADP, mas provavelmente se vai preocupar mais com o PIB, com o crescimento económico, que o mercado está a estimar que no primeiro trimestre deste ano caia para 0,4% em termos trimestral, baixando dos 2,4% do último trimestre de 2024. E qualquer situação mais a penalizar ainda mais o crescimento económico norte-americano poderá colocar várias situações. A primeira será algum recuo de imediato no próprio dólar, um recuo nos mercados acionistas norte-americanos, e o que já vimos foi que cada vez que há problemas com os mercados acionistas norte-americanos, o dólar também perde e, portanto, a aversão ao risco aumenta, o yen ganha com isso e, portanto, mais uma vez podemos ter aqui assim o dólar yen a cair, portanto, o yen a ganhar numa situação em que o PIB saia abaixo do esperado já no dia de amanhã. Mas as coisas não se ficam por amanhã, continuamos no dia seguinte, vamos ter, aliás, amanhã ainda vamos ter o Core PCE Price Index, não é no dia seguinte, é já amanhã. Também temos o Core PCE Price Index, provavelmente para já menos importante, menos impactante, na medida em que os mercados estão-se mais a preocupar neste momento com o crescimento económico e o Fed está a preocupar-se mais
mais do que a inflação neste momento, eu creio que o FED começa-se a preocupar mais, ou pelo menos os mercados veem isso dessa forma, os dados do emprego. E, portanto, a não ser que haja alguma coisa realmente muito fora nesta medida preferida do FED para a inflação, não acredito que vá haver um grande impacto. O impacto maior será provavelmente na sexta-feira, que vamos ter os dados dos non-farm payrolls. O mercado está à espera de cerca de 173 mil novos postos de trabalho, face a 228 mil do mês anterior, com a taxa de desemprego a manter-se nos 4,2% e já agora o crescimento salarial a manter-se também nos 0,3%. Aqui assim é que eu creio que, principalmente nos non-farm payrolls, se começar, e na taxa de desemprego, um aumento da taxa de desemprego, uma queda maior na criação de postos de trabalho do que o mercado está à espera, poderá realmente fazer aqui estragos fortes no dólar. E nos mercados acionistas em geral. E os mercados acionistas, ao cair, uma vez mais, repito, ultimamente têm levado o dólar para perdas e têm levado o iene a ganhos. Portanto, é a mistura certa, digamos, para podermos ter aqui assim um dólar-iene em queda, ou seja, perdas do dólar e ganhos do próprio iene. Isto é a minha opinião, não é nenhuma recomendação de investimento, obviamente, é apenas a forma de eu ver o mercado e em termos de dados mais relevantes para o nosso dólar-iene, eu creio que, digamos, de alguma forma estamos tratados. Obviamente que temos no Japão ainda mais alguns dados durante esta semana, nomeadamente amanhã, que vamos ter dados da produção industrial, das vendas a retalho, do início de construção de casas, mas ainda assim eu creio que o impacto desses dados deverão ser bastante contidos. Eu creio que mais do que isso, vamos ter então a situação dos dados norte-americanos para poderem ter um impacto mais forte no dólar-iene. Bom, vamos passar então à parte mais técnica. Na parte mais técnica, a semana passada eu tinha colocado aqui assim as hipóteses de termos um Head and Shoulders, este Head and Shoulders, digamos assim, que poderíamos ter basicamente isto, em que eu tinha dito que podíamos ter aqui o objetivo aqui em torno da nuvem de Ishimoku neste gráfico mensal, isto quando obviamente, apesar de tudo isto, este Head and Shoulders obviamente tem muita interpretação de cada um de nós. Obviamente que este ombro, o primeiro ombro, é um ombro bastante mais curto, bastante mais baixo do que o segundo ombro. Se passarmos uma linha, vamos ver que este é um Head and Shoulders bastante torto, passa a expressão. Se colocarmos a linha de sinal em paralelo com este Head and Shoulders por aqui, tal como tínhamos a semana passada, vemos então a tal altura média por aqui e daí a tal situação de termos este possível objetivo, que ainda pode ser dado ao traçarmos por uma linha paralela à linha de sinal e à linha dos ombros, aqui depois deste mínimo, aqui fica ligeiramente um pouco mais acima. Mas, como eu digo, isto leva a muita interpretação. Vamos ver o que é que vai suceder em termos desta figura de forte inversão de tendência, que obviamente poderá arrastar o dólar-iene para perdas, para fortes perdas, com o iene a avançar bastante e um dólar a perder. Não quer dizer que eu não acredito nisto a longo prazo, mas para já é apenas digamos, um ensaio sobre esta situação. Já o price action, quando olhamos aqui para o gráfico semanal, é ligeiramente diferente. Vamos ter aqui assim a oportunidade de reparar que podemos ter aqui assim um triple bottom, ou seja, um triplo fundo. Já tínhamos a semana passada verificado que tinha havido aqui assim um teste a estes mínimos, ao mínimo de 2024, a este mínimo de julho de 2023, e este
triple bottom, por assim dizer. O que nós vamos ter aqui assim é um 140,24 aqui, no 2024 temos a 139,57 e já deste ano nos 139,88. Portanto, aqui assim, qualquer coisa como entre 140,25 e 140 e 139,55, temos aqui assim uma área de suporte, em princípio, forte. Vamos ver se esta semana, portanto isto foi a semana passada que tivemos esta rejeição, no final veio aqui testar e depois foi rejeitada. Esta última vela vermelha é a vela já desta semana. Vamos ver até que ponto é que o que é que nos vai acontecer esta semana. Temos aqui assim também para já esta resistência dada pelos máximos destas 3 semanas, para já o máximo desta semana, que para já é só 2 dias, hoje e ontem, mais as 2 semanas anteriores, e então aí temos à volta dos 144. Esta semana tivemos o máximo aos 143,89, nas outras semanas tivemos máximos de 144,03 e 144,07, portanto estamos a falar desta área como de resistência aqui em torno dos 144. O ultrapassar desta área dos 144 poderemos ver aqui assim esta área aqui assim a ser testada. Isto ao mesmo tempo que já agora, tendo em consideração que o preço fez todo este retracement que nós vimos aqui assim, não faz, digamos, a meu ver, não faz sentido termos este Fibonacci, portanto vamos tirá-lo. Provavelmente o que podemos fazer é substituí-lo por um outro, ou seja, este Fibonacci agora, que vai desde o máximo deste ano até ao mínimo, parece-me a mim ser o mais válido. E como reparam, temos aqui assim como um primeiro objetivo eventual da continuação desta correção deste movimento para já, a estar nos tais 38,2% de Fibonacci, ligeiramente acima dos tais 147 que eu acabei de referir também, ou seja, aqui nos 147, neste caso, 147,14, ou seja, 147,15 de forma um pouco mais arredondado, por assim dizer, será essa a situação. Mas, atenção que nós o que podemos ainda ver é tanto o MACD como o RSI, e estamos a falar do gráfico semanal, continua a validar esta tendência descendente e, portanto, continuamos a ver apenas isto como uma correção. Quando olhamos agora para o gráfico diário, eu tinha colocado aqui esta área de resistência depois de termos tido este teste aqui assim abaixo, quando fizemos os 139,88, ou seja, ligeiramente acima dos tais 139,57, o tal mínimo de 2024, o preço veio mesmo cá acima. Eu acreditava muito mais que continuássemos na tendência descendente com a história do Donald Trump e da Reserva Federal, mas o recuo de Donald Trump face à situação acabou por dar aqui algum a deixar respirar o dólar, por assim dizer. Apesar de tudo isso, o que podemos continuar a ver é que ele continua com a tendência descendente, continuamos a ver, nomeadamente no RSI, abaixo da linha de 50, portanto a validar esta tendência descendente. O MACD, de facto, temos aqui assim, de alguma forma já a linha de MACD, a linha de sinal, a linha de máquina acima da linha de sinal, dando aqui esta pequena correção, mas ele continua bastante fragilizado na medida em que o próprio MACD está negativo, está abaixo da linha de zero. E isso, digamos, não é um grande sinal, não é um sinal mais fraco, privilegiando muito mais este sinal do RSI. O preço continua abaixo da média móvel dos 21 dias, que neste momento se encontra nos 143,50.
uma primeira resistência também encontra-se em torno destes mínimos e perto, ligeiramente acima dos tais máximos das semanas que tinha refalado anteriormente e que se encontra nos 144,55, portanto é aqui esta área de suporte que vamos ver, de resistência, que vamos ver se é ultrapassada ou não. Se for ultrapassada, então temos uma vez mais aqui a nuvem de Ishimoku, digamos, a estar como uma resistência mais forte, e essa sim já está em termos dos 148 ienes por dólar. Finalmente aqui o gráfico das 4 horas, como vemos, há aqui um recuperar deste mínimo, aqui nos 139, neste caso aqui estamos nos 139,92, vimos há pouco 139,88, portanto estamos a falar à volta dos 139,90. Esta linha que foi suporte, resistência e agora é suporte uma vez mais, está aqui nos 142, a apoiar também o próprio preço, que está aqui neste momento aqui bem dentro das médias móveis 21,55 neste gráfico a 4 horas, simultaneamente a 142,98 e a 142,29, portanto, digamos entre os tais 142 e os 143, onde ultimamente até o preço tem continuado a negociar. Neste momento, obviamente, o mercado está um pouco em modo de espera em tudo aquilo que eu acabei de dizer, desde os dados, os dados económicos norte-americanos como do Banco do Japão, e aqui começa-se a ver, de facto, tanto no RSI como no MACD, digamos, a privilegiarem um pouco aqui uma consolidação dos preços a estes níveis antes de alguma coisa acontecer, o que provavelmente vai mesmo suceder com os tais números de amanhã do PIB. Começámos por aí, vindo, mais uma vez repito, o Banco do Japão no dia seguinte e depois na sexta-feira os dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Mais uma vez, uma aversão ao risco, mas mais uma vez é apenas a minha opinião e não constitui nenhuma recomendação de investimento. De qualquer das formas, os números que levarem o mercado para uma aversão ao risco provavelmente dão alguns ganhos ao iene e a pressão sobre o dólar-iene e a continuar a tal desvalorização do dólar-iene, do par do dólar-iene. Se as coisas, se os dados concretos norte-americanos finalmente forem um pouco melhor do que aquilo que o mercado está à espera e, portanto, esta toda nuvem negra em cima do dólar acabe por desaparecer, então aí podemos ter a tal recuperação e a tal correção do dólar-iene antes de vermos mais algumas situações nas semanas seguintes. Bom, para já é tudo. Desejo a todos o resto de uma boa semana, bons negócios, e eu para a semana cá estarei com mais um comentário semanal ao dólar-iene. Até lá!